Olá pessoal, estamos mais uma vez no nosso programa Âncora para o seu negócio e hoje nós vamos falar sobre um assunto de natureza fiscal, as retenções das contribuições sociais PIS, COFINS, CSLL. Você que trabalha na área fiscal ou que pretende assumir a área fiscal, se liga aí no nosso programa que tem muito conteúdo bom para o seu desenvolvimento profissional. Bem, vamos começar falando a respeito de quando deve ocorrer as retenções das contribuições para PIS, COFINS e CSLL. Com base na Lei 10.833 de 2003, no artigo 30, essas retenções devem ocorrer quando houver pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação dos seguintes serviços, ou seja, não é em todos os serviços, somente nos pagamentos dos serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão de obra. E também, por uma outra categoria, que é a prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, e também pela remuneração dos serviços profissionais. Veja só que nós citamos aproximadamente 3 categorias de serviços em que vão incidir a retenção de PIS, COFINS e CSLL. A outra categoria é aquela voltada mais para o setor financeiro, que é a assessoria creditícia, mercadológica, a gestão de créditos, de contas a receber e a pagar. Tem empresas especializadas nesses tipos de serviços. E uma terceira categoria, porém não menos importante, que é a remuneração de serviços profissionais. Existem muitas dúvidas a respeito dessa terceira categoria que eu citei, serviços profissionais. O que seriam esses serviços profissionais? Os serviços profissionais são aqueles exercidos por profissionais de cunho intelectual, de natureza científica, literária e artística. Um exemplo: medicina, advocacia, contabilidade, desenho técnico, biologia, biomedicina, arquitetura. São serviços considerados de natureza intelectual, devido tratar-se de natureza científica, literária ou artística. Esses serviços você vai encontrar listados, atenção, listados no artigo 647 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, o RI 99. Se você for lá no artigo 647, você vai ver todos os serviços considerados profissões intelectuais listados. Assim como estes que eu mencionei, tem outros diversos serviços lá. Caso você tenha alguma dúvida, se o serviço que você está desempenhando, que sua empresa está desempenhando, ou está tomando esse serviço de uma outra empresa, se você tiver alguma dúvida se ele é de natureza intelectual ou não, ou seja, profissão considerada intelectual, você pode ir lá no artigo 647 do RI 99 e tirar essa dúvida, ver se está listado lá esse serviço. Talvez você se pergunte, existe alguém que esteja dispensado de efetuar essa retenção? Sim, as empresas do Simples Nacional estão dispensadas de efetuar e de sofrer esta retenção. Não confunda, efetuar a retenção é quando você toma o serviço de alguma empresa, serviços voltados para salvaguarda de bem, para manutenção, para limpeza, ou serviço de assessoria creditícia, mercadológica, ou ainda serviços de natureza profissional. Se você toma esse serviço de alguma empresa e a sua empresa é do Simples Nacional, a sua empresa está dispensada de efetuar essa retenção. Porém, se você estiver do lado contrário, ou seja, você for uma empresa, por exemplo, que preste serviço de natureza profissional e for do Simples Nacional, então você também está dispensado de sofrer essa retenção das contribuições sociais, PIS, COFINS e CSLL, porque existe essa previsão legal e até porque as empresas do Simples Nacional, elas apuram seu imposto em guia única, documento de arrecadação do Simples, que é o DAS, e não tem como eu informar essa retenção para que eu possa me aproveitar
deste crédito, dessa antecipação tributária, que é a retenção na fonte. E qual é o valor desta retenção das contribuições sociais? O valor, segundo a legislação, é 4,65% calculados sobre a soma a ser paga por esses serviços que nós mencionamos anteriormente. Essa alíquota 4,65% corresponde exatamente a 1% de CSLL, 3% de COFINS e 0,65% de PIS, somando esse total de 4,65%. Então, para você saber o valor da retenção, basta você pegar o valor da quantia a ser paga e calcular 4,65% desse valor e você terá o valor da retenção das contribuições sociais sobre esse serviço. Ainda com relação às alíquotas, PIS, COFINS e CSLL da retenção, observem, a alíquota do PIS e do COFINS, ou seja, do PIS 0,65% e da COFINS 3%, aplicam-se também, inclusive na hipótese da prestadora de serviços enquadrar-se no regime de não cumulatividade na cobrança das contribuições para o PIS e COFINS. Para você que é da área fiscal ou que estuda na área fiscal ou anseia, existem dois regimes de apuração do PIS e COFINS, o cumulativo e o não cumulativo, com alíquotas diferenciadas. O não cumulativo é aquele que permite a tomada de crédito. Então, reforçando a informação, não importa o regime de recolhimento de PIS e COFINS da prestadora de serviço. Mesmo assim, você vai reter a mesma alíquota de PIS e de COFINS. 3% para COFINS e 0,65% para PIS, independente do seu regime de apuração dos impostos. Outra pergunta que talvez você se faça: e se eu for isento de uma ou mais contribuições? Como é que eu devo fazer essa retenção? No caso da pessoa jurídica beneficiária da isenção, na forma de alguma legislação específica, de qualquer legislação específica, se ela for beneficiária de uma das contribuições, aliás, pela isenção de uma das contribuições, a retenção ela vai acontecer mediante a aplicação da alíquota específica correspondente às contribuições não alcançadas por essa isenção. Por exemplo, digamos que a sua empresa ela é isenta de CSLL. Se ela é isenta de CSLL por determinada legislação específica, ou pela sua atividade, ou por algum outro benefício, quando você prestar serviço, aliás, você se enquadre nos serviços que sofrem a retenção de PIS e COFINS. Então, quando você prestar esse serviço, normalmente você sofrerá retenção de PIS e de COFINS, só não sofrerá retenção da CSLL por ter esse benefício fiscal. Mas você deve informar este benefício de isenção ou de imunidade para a empresa para a qual você está prestando esse serviço. Você pode, inclusive, nós lhe orientamos a informar isso na nota fiscal, colocar na descrição da nota fiscal a sua isenção, caso você tenha, inclusive, citando a base legal. E se você for isento de PIS? Aí você vai sofrer a retenção normalmente, CSLL e COFINS. A mesma coisa se você for isento de COFINS, sofrerá normalmente a retenção de PIS e de CSLL, de acordo com as alíquotas específicas. Outra observação que nós temos a fazer é com relação aos valores da retenção. Se você presta ou toma serviço que sofrem as retenções obrigatoriamente de PIS, COFINS e CSLL, atenção nos valores. Se você aplicar a alíquota de 4,65% para calcular essa retenção e o valor resultante for igual ou inferior a R$10, então a sua empresa está dispensada de efetuar ou de sofrer essa retenção, dependendo em qual lado você esteja. Pela legislação, valores iguais ou inferiores a R$10 estão dispensados da retenção. Só reforçando o que eu falei no início também, as empresas do Simples Nacional, elas estão também dispensadas de sofrer retenção. No início eu falei que elas estão dispensadas de efetuar e de sofrer a retenção. E agora, como nós estamos falando da dispensa da retenção para os valores iguais ou inferiores a R$10, eu retomo o que nós falamos no início a respeito das empresas do Simples Nacional, que elas estão dispensadas de sofrer essa retenção. Existem também outras empresas que estão dispensadas desta retenção,
que são as empresas estrangeiras de transporte de valores, ou seja, empresas estrangeiras que façam transporte de valores, elas estão dispensadas destas retenções. Bem, no geral, nós vimos que são dispensadas da retenção das 3 contribuições, CSLL, PIS, COFINS, as empresas do Simples e as empresas estrangeiras de transporte de valores. Existe também a dispensa de retenção apenas em relação à CSLL. Essa dispensa de retenção é pelas cooperativas, elas estão dispensadas de sofrer a retenção de CSLL, ou seja, só sofrem a retenção de PIS e de COFINS. E temos também empresas que estão dispensadas de sofrer a retenção de PIS e de COFINS e só sofrem a retenção de CSLL, que são as empresas que também trabalham com transporte de valores de forma internacional, porém empresas nacionais, diferente das primeiras que eu falei, que são empresas estrangeiras, que estão dispensadas de todas as retenções. As empresas nacionais que trabalham com transporte de valores internacionalmente, elas estão dispensadas do PIS e do COFINS, porém não da CSLL. E temos também as empresas, os estaleiros navais brasileiros, que desempenham as atividades de conservação, modernização, conversão e reparo de embarcações. Com relação ao vencimento, o artigo 35 da Lei 10.833 diz que os valores retidos no mês, eles deverão ser recolhidos pelo estabelecimento matriz, ou seja, não importa se a retenção foi efetuada pela matriz, pela filial, vai ser recolhido tudo pela matriz, até o último dia útil do segundo decêndio do mês subsequente àquele mês que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica, fornecedora do bem ou do serviço. Complicou tudo agora, talvez você não tenha entendido. Ou talvez fique meio baratinado e não saiba definir. Como assim? O que quer dizer isso? Segundo decêndio, vamos explicar. Decêndio, a legislação está fazendo uma conferência de 10 em 10 dias. Então, o primeiro decêndio é do 1º ao 10º dia. E o segundo decêndio é do 11º ao 20º dia. Então, a legislação diz que vence no último dia útil do segundo decêndio. Então, se o segundo decêndio vai do 11º ao 20º dia, o último dia útil geralmente é o dia 20. Então, essas contribuições devem ser recolhidas aproximadamente até o dia 20 do mês subsequente ao pagamento do serviço. Claro que esse vencimento ele pode ser antecipado caso tenha um feriado. Então, fique ligado para você não pagar juros nem multas. Sempre no mês subsequente ao pagamento, no 20º dia aproximadamente, pode antecipar, repito. Essas retenções elas estarão vencendo e você deve recolher pelo estabelecimento matriz, mesmo que tenha sido retido pela filial. Finalizando, talvez você pergunte, quem sofreu a retenção poderá abater o valor na sua apuração mensal dessas respectivas contribuições? A resposta é sim. O artigo 36 da legislação que nós citamos, ele informa que esses valores retidos, eles podem ser considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção. Ou seja, é como se você estivesse antecipando o imposto quando você sofre a retenção. Então, quando você for fazer a sua apuração de PIS, COFINS, CSLL, você pode considerar essas retenções que você sofreu como antecipação tributária, abatendo no cálculo desses impostos, recolhendo a diferença. Bem, pessoal, desde já eu agradeço a atenção de todos vocês, espero ter contribuído com o seu desenvolvimento profissional. Curta o nosso vídeo, dê o seu joinha. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal Âncora para o seu negócio, que você terá muito mais coisas proveitosas para o seu desenvolvimento profissional. Siga-nos pelo Facebook, curta a nossa página e é isso aí.